Tá vendo? Veio falar mais novamente. Mas nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Bom estarmos aqui e sabermos que Deus cuida de nós. Que temos um Deus que cuida de nós. Na semana passada nós estávamos aqui e falávamos sobre as escolhas que fazemos na vida. Aquilo que escolhemos reflete sobre nossa vida, sobre o nosso caminhar. Hoje de manhã, o Israel, filho da Viviane, disse que me vê sempre nas lives. E aí eu falei, Israel, você vai me ver hoje de novo. O pastor Edenilson estaria aqui conosco essa noite, mas ele foi comemorar o aniversário de casamento dele, está passeando junto com a esposa, junto com a família, e aí por mais esse ano que o Senhor lhe concedeu, desse privilégio de comemorar mais um ano de casamento. Que bom, parabéns ao casal, que esteja nos vendo aí em algum lugar, que Deus abençoe poderosamente. Então, antes de nós começarmos aqui na palavra, vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus, e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos conduza a toda a verdade. Querido e amado Deus, Santo Espírito Santo, seja sobre nós nesse dia, nos conduzindo a toda a verdade. Aquilo que está nesse texto que vamos ler e trabalhar, revela aos nossos corações o que precisamos aprender. Abra os nossos olhos para vermos a manifestação do seu poder diário sobre nós, nos alimentando e nos sustentando, nos cercando por trás e por diante, com a tua presença poderosa em nossas vidas. Somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e neste dia, nesta semana não será diferente. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21. Então eu queria que antes de mais nada você virasse para a pessoa e dissesse esse tema para ela. Abra os olhos e veja, o seu milagre está perto de você. Amém? Vamos repetir para a pessoa que está aí do seu lado? Abra os olhos e veja, o seu milagre está perto de você. E aí alguém pode perguntar, pastor, de onde o senhor tirou essa ideia? Da palavra. O nosso milagre sempre está perto de nós, porque o Senhor dos milagres está sempre conosco. Então esse é um princípio básico da Bíblia. O Senhor está em nós. Não perto somente, mas Ele está em nós através da pessoa do Espírito Santo. Então nós sabemos que o Senhor está conosco. E nós vamos ler algumas partes desse texto e vamos comentar outras, e você vai entender que quando você menos espera, o milagre acontece. Então está aí no livro de Gênesis e vamos desenrolar essa história. E diz assim, o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado em que Deus lhe havia falado. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou, quem diria, Abraão e Sara ainda amamentariam um filho, pois na sua velhice lhes dei um filho. Vamos desmistificar algumas coisas nesse texto. Primeiro, quem escreveu o texto não era contemporâneo de Abraão, tá? Quem escreveu o texto não era contemporâneo de Abraão, porque ele diz que Abraão com 100 anos estava velho. Quando alguém escreveu esse texto, na época dele, quem tinha 100 anos era velho, na época de Abraão, não. Na época de Abraão, se estipula que vivesse até 170, 180 anos. Abraão viveu 175 anos. Ele não estava velho com 100 anos. Vamos botar na expectativa de vida do Brasil 80 anos.
Abraão devia estar com uns 45, 48. Não mais do que isso. Estava velho? Não. Na perspectiva lá na frente de quem escreveu, ele está velho. Mas na época dele, ele não está velho. O texto está se contradizendo? Não. Na perspectiva de quem escreveu é que está. Então, quando você olha para o texto e você olha a cronologia, você vai entender que ele não estava velho. Ele já tinha passado de uma certa idade, porque na época de Abraão, era comum os homens criarem família com 40 anos. Casava-se com 40 anos. Você vai ver, Jacó faz isso, Esaú faz isso. Era comum, o próprio Isaac vai casar com 40 anos. Então, nesta época, não era igual hoje, que se começa a vida adulta com 20 anos. Lá se começava com quanto? 40, porque o cara vivia 100 e poucos anos. Então, a vida era alongada. Então, a gente precisa olhar para o texto e olhar todo o seu contexto para compreendermos que quem escreveu o texto não é contemporâneo do mesmo. Então, é o primeiro fato que nós precisamos entender aqui, para não cometer alguns erros. Segundo fato, que nós vamos ler aí embaixo. Do versículo 8 ao versículo 10, tem algo que chama muita atenção, que vários pregadores pregando erram, porque não observam o total do texto escrito sobre a história dos personagens envolvidos. E quando você só lê o texto, você deduz algumas coisas, mas quando você lê a história dos indivíduos completamente, você vê que o autor tirou conclusões a respeito daquilo que ele está contando, e não a respeito do todo, que precisa ser observado. Vamos ler do versículo 8 ao versículo 10. Isaac cresceu e foi desmamado. Nós não estamos falando aqui, gente, de criança de 2 anos, não, tá? Na época lá, lembra que eu falei que a vida era prolongada, estendida? Então, nós estamos falando aqui de um menino de 6 anos, 8 anos mais ou menos. Nós não estamos falando de criança de 2 anos. Ok? Certinho? Deu para entender? Nós estamos falando de uma criança de uns 6 a 8 anos, quando Isaac foi desmamado. Abraão lhe deu um grande banquete. Versículo 9 é um dos versículos chaves para nós termos um entendimento completo e não cometer alguns erros que se cometem muitas vezes por aí. Sara viu que o filho de Agar, que é uma outra história que a gente vai ver daqui a pouco, ou seja, Ismael, que era um outro filho de Abraão, a egípcia teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Ali o texto está caçoava. Stephanie, eu estou lendo na AAA, tá? Ali está caçoava, em algumas bíblias vai dizer zombava. Mas tem textos parabíblicos que vai falar que ele estava fazendo um trocadilho com o nome de Isaac. O que Isaac significa? Aquele que faz rir. Aquele que traz riso. Sabe o que Ismael estava zombando aqui, que o texto diz? Sabe como é que ele estava brincando com o irmão? Ele dizia assim, ó, aqui na nossa casa, eu como sou o mais velho, eu vou ser o príncipe. Isaac vai nos fazer rir. Era isso que ele estava falando. Ou seja, quem vai mandar na casa sou eu. Mas nosso irmão vai trazer alegria para casa. E aí, você pode ver que ele não está zombando do irmão, nem fazendo bullying, porque a frase de Sara vai completar o que nós estamos falando aqui. Ela não fala que o filho estava sendo zombado, caçoado, nada disso. Olha o que ela fala no versículo 10. Então Sara disse a Abraão, mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Ela não estava preocupada com bullying, com zombaria, com nada disso, ela estava preocupada com a herança. Se divide a herança, divide os bens. Ela não está
preocupada que está zombando do filho, está caçoando do filho, está fazendo bullying com o filho. Ela está preocupada com a herança, gente. Então a gente precisa entender o texto na sua totalidade. Que um versículo, às vezes, vai te induzir a um erro de percepção. E aí, os pregadores pegam esse texto e dizem que Isaac e Ismael se odiavam, brigavam, não sei o que. Gente, isso é tudo mentira, gente. Quem se odiava eram as mães. Agar e Sara se odiavam. Se você ler o texto anterior, você vai ver. Se você ler esse texto também, você vai ver. Agora, Ismael e Isaac nunca se odiaram. Prova, pastor? Eu provo, no texto. Avança a sua Bíblia aí um pouquinho. Vai no capítulo 25. Que aí eu provo a você que os dois não se odiavam. Muito pelo contrário. Versículo 25, 8 e 9. Abraão expirou e morreu, após uma longa velhice. Lembra que eu falei, ele estava com 100 anos, morreu com 175. E foi recolhido ao seu povo. E os filhos dele, quem são os filhos aí? Isaac e Ismael. Fizeram o quê? Sepultaram. Olha só, você acha que Abraão só teve esses 2 filhos? Abraão teve mais 6 filhos no segundo casamento. Isaac não chamou nenhum desses 6 irmãos, só chamou Ismael. O único que ele fez questão de chamar foi Ismael, que morava no Egito, longe de onde ele estava. Mas ele fez questão que o irmão viesse junto com ele sepultar o pai. Isso é coisa de quem odeia? Isso é coisa de quem não gosta? Não, gente. Então os pregadores pegam um texto, isolam um texto e começam a falar um montão de coisa que está na cabeça deles e não na Bíblia toda. Quer ver como Isaac amava o irmão? Eu vou te dar um outro exemplo. E aí não tem como contestar esse exemplo que eu vou dar. Isaac teve quantos filhos? 2. Jacó e Esaú. Qual dos filhos que Isaac amava mais? Jacó ou Esaú? Todo mundo conhece o texto. Diz que Isaac amava a Esaú. Por que Isaac amava a Esaú? Já que o filho que parecia e tinha hábitos como o dele era Jacó. Jacó era caseiro, pacato, vivia na barra da saia da mãe como Isaac. A mesma personalidade do pai. No entanto, o pai amava um filho que não tinha nenhum traço de personalidade dele, mas tinha os mesmos traços de personalidade de Ismael. Ismael era um caçador, flecheiro. Esaú era o quê? Caçador, flecheiro. Ele amava o filho que parecia com quem? Com ele? Não, ele amava o filho que parecia com o irmão. Então a Bíblia dá para nós respostas que muitas das vezes a gente não procura. Então você vê que o problema ali não está nos filhos, está nas mães. As mães que arrumaram um problema, as desavenças, mas os filhos não. Porque os filhos são filhos da herança, são filhos da promessa. Deus não joga fora ninguém. Abraão tomou um caminho que não era o caminho que Deus tinha escolhido, mas Deus transforma a maldição em bênção. Porque Deus é um abençoador. Deus transforma os nossos caminhos. Nós traçamos caminhos errados, fizemos escolhas erradas, como eu falei aqui na semana passada. Mas Deus vai endireitando esse nosso caminho, Deus vai nos ajustando até que nós sejamos totalmente transformados. Então Isaac e Ismael, eles têm uma história juntos, aonde Deus abençoa cada um deles, porque Deus tinha uma promessa a Abraão. Da sua descendência, eu farei grandes nações. Então Deus tem propósito. E aí nós começamos propriamente aquilo que nós queremos ver nesta noite dentro desta mensagem. Então eu falei de Isaac, falei de Ismael,
falei das mães, mas o personagem que nós vamos trabalhar nesta noite para a nossa história, para você abrir os olhos e ver que o seu milagre está perto, é a história de Ismael. A partir dessa solução que Sara arruma, mais uma, primeiro ela arruma a solução de ter um filho através da escrava Agar. É a primeira solução que ela arruma. Agora ela arruma outra solução, mandar esse filho que ela queria ter através da escrava embora. Soluções que nós arrumamos ao longo da nossa vida, que vão arrumar mais problemas. Aí diz, um abismo chama o outro. E essa solução prática de Sara está aí hoje, vai lá no Oriente Médio. Os caras brigam, os caras se matam. Porque foram soluções que não eram soluções que o Senhor apresentava, mas que são decisões que as pessoas tomaram, escolhas que eles fizeram, que resultaram no que nós temos hoje. E nós estamos falando, gente, de quase 4.000 anos. Como eu falei, os personagens principais, Isaac e Ismael, o problema não era eles, o problema foram os antecessores e os descendentes. Aí sabe o que acontece muitas vezes? É isso. As pessoas querem comprar problemas que não são seus. Querem entrar em brigas que não são suas, querem entrar em questões que não são suas. Aí eu me lembro de um texto de Provérbios, se eu não me engano é 18. Como quem segura um cachorro pelas orelhas, é quem se mete em problema alheio, na vida alheia. Pega um cachorro pela orelha, o que é que o cachorro vai fazer? Vai te morder. É assim quando a gente se mete em vida alheia, no problema alheio. Então nós vamos ver aqui, e aí eu queria que você ficasse apercebido dentro desse texto, dessa história, que é uma história linda, de como Deus abençoa o seu povo. Como Deus abençoa aqueles que Ele escolheu, aquele que Ele chamou, aqueles que Ele deixou aqui na terra para habitar essa terra. Então eu queria que você virasse com a pessoa que está perto de você aí, e fale para ela, preste atenção no que Deus quer fazer na sua vida hoje. Fala para a pessoa aí, preste atenção no que Deus quer fazer na sua vida hoje. Primeira coisa que nós vamos ver aí, você pode ser abandonado pelos seus familiares, não por Deus. Seus familiares podem abandonar você, podem te maltratar, podem te jogar fora, podem te rejeitar, mas Deus, não. Abraão era um homem rico, era um homem de posses. Sara diz para ele, olha só, manda o filho da escrava embora. Abraão não gostou. Está aí no versículo 10, do 21. Volta lá no capítulo 21 e diz assim. Então Sara disse a Abraão, mande embora a escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava, faça tudo o que Sara disser. Porque por meio de Isaque será chamada a tua descendência. Mas, todavia, entretanto, também o filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Vamos dar número, gente. A descendência de Ismael é quase 10 vezes maior do que a descendência de Isaque hoje. Tá? Só para você ter uma ideia. Presta atenção. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o quê? Pão e um odre de água, cerca de 20 litros. Pôs sobre as costas de Agar e lhe deu o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. O menino aqui, ele já está chegando quase a 20 anos já, tá? Está falando menino aqui, mas ele já está chegando quase a 20. Lembra que eu falei a vida adulta tinha 40 anos? Ele está quase chegando a 20. Porque quando Abraão tinha 86, ele nasceu. Com 100, nasce quem? Isaque.
Ele tem 13 para 14. Nós estamos falando mais ou menos aqui de 6 anos que Isaac foi desmamado, então ele tem entre 19 e 20 anos, por aí mais ou menos. A gente está estipulando mais ou menos pelo texto. Diz que Abraão deu pão e um odre de água. E Abraão era um homem rico. O que eu falei? Seus familiares podem te abandonar, mas Deus, não. Abraão não podia ter dado uma herança melhor para o filho? Não poderia ter dado bens para os filhos? Porque diz que aos outros filhos, lá da frente, do segundo casamento com Quedura, diz que ele deu presentes caros para os filhos, bons presentes para os filhos e os mandou para longe de Isaac. Por que não fez isso aqui com Ismael? Só deu pão e água e mandou para o deserto. Então você pode ser abandonado pelo seu pai, você pode ser abandonado pela sua mãe, você pode ser abandonado pela sua família, você pode ser rejeitado por todo mundo, você pode ter parado no abrigo, você pode ter sido adotado. Mas Deus não esqueceu de você. Deus escolheu você, porque Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito com a sua vida. Não esqueça disso nunca. Não importa o que digam as circunstâncias e as pessoas que estão à sua volta. Deus tem um propósito com você. Nós somos escolhidos, eleitos, separados, porque Deus nos escolheu para um propósito. Então o pai dá uma ninharinha para um filho e para sua mãe caminhar pelo deserto. Uma matemática simples. Numa situação normal, o que ia acontecer com a mãe e o filho aqui? O pão ia acabar, a água ia acabar, iam morrer de fome e sede. Deserto não tem recursos. Simples. Mas quando Deus escolhe alguém, querido, não tem jeito. A vida acontece. E aí vamos seguir em frente. Mesmo sendo escolhido por Deus, não nos impede de sermos alcançados pelo dia mau. Tem um evangelho doido que se prega por aí, que eu não sei de onde os caras tiraram, que diz que crente não pode ficar doente, que crente não pode passar por dia mau, que quando passa é porque está em pecado, é porque não tem fé. Eu não sei de onde os caras tiraram isso. Da palavra que está em Gênesis e Apocalipse, não foi. Eles podem ter tirado de qualquer outro lugar. O dia mau nos alcança, mesmo tendo sido escolhidos por Deus. Mesmo sendo eleitos de Deus, separados por Deus. O dia mau nos alcança. Perdemos irmãos aqui na pandemia, gente. Foram infiéis. Deixaram de ter fé? Não. Mas o dia mau os alcançou. Crente morre atropelado? Morre. Morre de doença? Morre. Porque o dia mau alcança. Confia em Deus, acredita em Deus, acredita em milagres, mas morre. Porque o dia mau ele nos alcança. O crente fica desempregado? Fica. Passa por situação financeira complicada? Passa. Por quê? O dia mau nos alcança. Mas isso não quer dizer que Deus parou de nos amar. Isso não quer dizer que Deus não deixou de nos amar. Deus não quer a cada um de nós perto dele. Isso não significa isso. Mas nós podemos ser alcançados pelo dia mau. Então, mesmo que você seja alcançado pelo dia mau, Deus continua ao seu lado. Cada situação é uma escola que Deus tem. Deus é pedagógico. Tudo que acontece é porque Deus quer nos ensinar algo. Às vezes nós demoramos para aprender. Às vezes nós somos ruins de aprender. E aí gastamos mais tempo. Eu sempre fui de humanas. Para aprender alguma coisa de exata, eu gastava muito mais tempo do que quem era de exatas. Isso é um fato. No entanto, na área de humanas eu aprendia muito mais rápido do que a pessoa de exatas. Mas tive que aprender. Não lembro de nada, mas tive que aprender.
E a vida é assim. Coisas nós aprendemos mais fáceis e coisas nós temos maior dificuldades para aprender. Mas todos têm capacidade de aprendizado. Então, mesmo sendo escolhido por Deus, o dia mau pode nos alcançar. Nós não podemos esquecer disso. Esse evangelho louco aí, gente, eu não sei de onde vem. Mas tem um outro evangelho louco também, que diz que a vida do crente é só sofrimento. Isso também é mentira, gente. Isso também não é o evangelho de Cristo, não. O evangelho de Cristo diz que a gente vai passar por aflições, não vai viver em aflições, não é isso? No mundo tereis aflições, não vai viver de aflições. Você vai passar por aflições. O deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de residência. Você passa pelo deserto, você não vive no deserto. Você só passa por ele. Você tem uma cidade te esperando. Você tem um lugar de promessa te esperando. Você tem um lugar que Deus separou para você, um lugar melhor para você, um lugar que mana leite e mel. O lugar da promessa está te esperando. O deserto é só um caminho para você chegar lá. E nós precisamos entender isso. Então, nós podemos passar pelo dia mau, não estamos isentos disso. As intempéries da vida podem nos alcançar. Versículo 15 do capítulo 21 diz: quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco. Porque dizia assim: não verei o menino morrer. Sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Distância de um arco, mais ou menos 180 metros. É um pouco menos do que aqui, na outra esquina ali na Padre Vieira. Um pouco menos do que isso. Ela se afastou para não ver o menino morrer. A água e o pão tinham acabado. E aí vem o fato principal. Deus sempre ouve a voz daquele que ele escolheu. Deus ouve a voz daqueles que ele escolheu. Ela se afastou mais ou menos 180 metros. E diz que ela levantou a voz e chorou. Mas olha o que diz o versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz de quem? De Agar? De Agar? Não, porque quem tinha promessas era Agar? Não, o menino. Deus sempre ouve a voz daqueles que têm promessas. Deus sempre ouve a voz daquele que ele escolheu, daquele que ele separou. Então, meu amado, Deus sempre vai ouvir o seu clamor. Deus sempre vai ouvir a sua oração. No dia mau, clame pelo Senhor, busca o Senhor, confie no Senhor, entregue a sua mão ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, e o Senhor vai ouvir a sua oração. Não sou eu que estou falando, não, é a palavra que está falando. Você não precisa confiar em mim, não. Você tem que confiar na palavra. Porque eu posso falhar. Agora, a palavra não pode. A palavra é fiel por si só, ela tem que cumprir aquilo que ela fala. Então ela ouviu o choro de quem? Da mãe? Não, porque a mãe não tinha promessa, a mãe não tinha aliança com Deus, mas o filho tinha, porque o filho era circuncidado, e a circuncisão era o quê? Um ato de aliança. E Deus fez, ele não pode revogar essa aliança, porque é um tratado que ele fez. E aí, ele ouve a voz do menino, e do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz daquele que ele escolheu, daquele que ele separou, daquele que tem aliança, daquele que tem promessa. Ponha-se de pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Ele tem promessa, ele tem aliança com Deus, então Deus ouve o choro, Deus ouve o clamor, Deus ouve a oração. Deus é fiel por si só.
Ele se obriga a cumprir aquilo que nos prometeu, aquilo que nos falou através da sua palavra registrada aqui. Então, os textos foram escritos para nos alcançar. Então, ele fala, o anjo fala, olha só, farei dele uma grande nação, porque essa é a promessa que Deus fez a Abraão. Não tema pelo menino, porque eu farei dele uma grande nação. Então, o menino não podia morrer até que Deus cumprisse aquilo que falou com Abraão. O menino não ia morrer aqui, ele não ia morrer de sede, porque Deus é fiel com a sua palavra. E aí vem o que nós queremos. Abra os olhos e veja, o seu milagre está perto de você. Vamos repetir mais uma vez? Abra os olhos e veja, o milagre está perto de você. Agora diga, eu preciso abrir meus olhos, porque o meu milagre está perto de mim. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluias. Preste atenção nesse versículo que nós vamos ler agora. Versículo 19 é o versículo chave para nós. Presta atenção. Então Deus lhe abriu os olhos. Olhos de quem? De Agar. E ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber o menino. Você acha que aquele poço brotou naquela hora? Não, gente, o poço estava ali. Sabe o que é isso? Quando nós estamos dentro de um problema, estamos no olho do furacão, a resposta às vezes está do lado e a gente não consegue ver. O milagre está do nosso lado e nós não conseguimos ver. A solução está perto de nós e nós não conseguimos ver, porque nós só conseguimos identificar o problema. Qual era o problema? A falta d'água. Ela só conseguiu olhar para o filho, e aí ela pega e sai de perto do filho e vai para longe, porque ela não queria ver o menino morrer, mas ela só pensava nisso, ela não conseguiu olhar à sua volta, e ver que tinha água perto. Precisou que o anjo do Senhor viesse e abrisse os olhos dela para que ela pudesse ver. Então, por isso que nós precisamos abrir os nossos olhos, o nosso milagre está perto e nós não estamos conseguindo ver. É uma oportunidade que está batendo à nossa porta e a gente está tapando às vezes os nossos ouvidos para essa oportunidade. A fonte de água está perto de nós, mas nós estamos com sede, nós estamos sedentos, mas a resposta está muito perto. E Agar não conseguia ver. Então os olhos dela foram abertos. E ela foi lá e pegou água e deu para o menino. Então nós podemos ver que o nosso milagre está bem perto de nós. O que nós precisamos fazer nesta noite é pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, para que nós possamos ver as oportunidades que Deus tem nos cercado. Nós estamos na pandemia, se mandou fechar as coisas todas novamente. E aí como é que vai ser o ano de 2021? Não sei. Só sei que Deus continua no controle como está no ano de 2020. É a mesma coisa. Se vai fechar, se vai abrir, se a gente vai continuar, se vamos ter que fazer o culto novamente transmitido pela internet, não sei. Mas como já diz o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje nós temos aqui, uma câmera aqui, temos, tiraram ali, gente? Tiraram ali? Tinha outra ali, tiraram. Vocês estão me vendo. Primeira transmissão que nós fizemos, Jesus. O pessoal da transmissão que está rindo. Porque foi um desastre. Mas vidas foram abençoadas. Fazíamos tudo lá embaixo, no improviso, com telefone, com não sei das quantas. E a internet que não dava conta, os computadores não davam conta. Mas quantas vidas foram abençoadas? Quantas orações nós fizemos e as pessoas davam retorno para nós, que pessoas foram curadas, pessoas foram restauradas. E nós orávamos sem conhecimento e as pessoas traziam um relato para nós dos milagres que as pessoas recebiam através da oração que nós fazíamos. Como vidas foram alcançadas pelas transmissões que nós fizemos lá embaixo.
Eu me lembro uma vez que nós recebemos ali um pedido de oração, e aí tinha um rapaz que precisava fazer uma cirurgia urgente. E a gente só sabia dessa informação, e eu estava pregando nesse dia, e aquela informação chegou, e o Senhor colocou a seguinte oração no meu coração: Jorge, ora, fala que não vai precisar de cirurgia nenhuma, não. E nós oramos dessa forma. Chegou na terça-feira, na quarta-feira, a tia do rapaz ligou dizendo: olha só, aquilo que o pastor orou aconteceu, ele foi fazer uma revisão para ver se ia precisar da cirurgia, não precisa mais de cirurgia. Então nós vimos que Deus vai dando resultado, e nós estávamos no meio da pandemia, tudo fechado, e Deus fazendo milagres. E se for contar aqui, Diácono Augusto pregava aqui naquelas transmissões, Diácono Romildo, e se a gente for contar os milagres que aconteceram, Diácono, não é isso? Vários. E ali, como era tudo próximo, a gente tinha esse resultado, a gente tinha esse feedback ali, de quantos milagres Deus fez, mesmo aquela transmissão, porque era precária. Então Deus alcança porque Ele tem propósitos. Podem fechar a igreja, podem nos impedir, mas não podem nos impedir de pregar a verdade, que Deus continua fazendo milagres, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nada pode mudar isso, isso é uma verdade que não muda. Você pode aplaudir a Deus melhor. Glorificado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Nós somos só o canal que Deus passa as bênçãos, gente. Não importa se nós estamos aqui presencialmente, através do vídeo, através do som, não importa onde a nossa mensagem chegar, ela vai cumprir o propósito para qual foi designada, porque essa é a palavra do Senhor. Assim como a chuva que está lá fora cai, e molha a terra, e produz o alimento, e faz aquilo para qual a chuva foi designada, assim é a palavra de Deus. Aquilo que nós falamos aqui brota no seu coração, gera fé, e o seu milagre acontece. É da mesma forma que a chuva produz o alimento, assim produz fé no seu coração. Não por nós não, mas é porque a palavra é fiel. Então Deus fala conosco a cada manhã, a cada instante. Então abra os seus olhos e veja, o milagre de Deus está perto de você. Então, querido, para nós encerrarmos, acredite, Deus continua cuidando de você. Vira para a pessoa que está perto aí e fala para ela: acredite, Deus continua cuidando de você. O tempo passa, o tempo voa, não é propaganda de banco não. E Deus continua cuidando da gente. Deus continua a nosso favor. Deus continua operando a nosso favor. O menino tinha promessa. O menino tinha aliança. Versículo 20 e 21. Diz: Deus estava com o menino, que cresceu no deserto e se tornou frecheiro. Deserto é lugar de dificuldade. Deserto é lugar de que você não vê as coisas sendo plantadas e colhidas, porque não tem água. É um lugar de difícil acesso. Mas o menino cresceu no deserto e se tornou um flecheiro. Ele morava no deserto de Parã. E a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito, porque a mãe dele era egípcia. Casou com uma mulher da sua terra. Então nós vemos que o versículo 20, coloca aí por favor, Deus estava com Ismael, Deus estava com o menino, e Deus continua. Deus não quebra aliança, Deus não quebra propósito, Deus não quebra compromisso. Eles vivem se pegando e se matando. Aí tem gente que acha que isso aqui foi mudado, que Deus só está com Isaac. Não, gente, Deus não pode mudar. Deus não pode mudar a promessa dele. Deus não pode mudar a promessa que fez a seu favor, que fez a meu favor. Então, querido, comece a relembrar tudo aquilo que o Senhor tem feito ao longo da sua vida. O tempo passou, as coisas mudaram, as coisas aconteceram, mas Deus continua cuidando de você. Qual é o milagre que você precisa? Qual é a sua busca? Qual é a sua procura incessante? O que você precisa?
existem impossíveis para Deus? Sempre que eu uso essa frase, eu lembro de Moisés falando com Deus. Um dia Moisés estava lá e mais uma vez o povo se apresentou diante de Moisés para reclamar. Ah, Moisés, nós estamos cansados desse maná. É maná no café da manhã, é maná no almoço, é maná na lancha, é maná na janta. E toma ali maná o dia inteiro. O maná eles faziam uma farinha e faziam um montão de coisa, só que o povo está dizendo, não aguentamos mais. Aí começa a olhar para trás. Lá no Egito a gente era espancado todo dia, trabalhava igual um burro de carga, mas lá nós comíamos pão, comíamos carne, comíamos cebolas, comíamos alho poró. Apanhava todo dia, trabalhava igual um burro de carga. Não queríamos ficar lá, mas agora queremos voltar para lá. Tem gente que é assim, vivia numa pindaíba, num pecado, vida miserável, bebia até cair, quase perdendo esposa, quase perdendo filhos. Aí vem para a igreja, começa a passar a primeira dificuldade, que é voltar. Olha para trás, rapaz, olha de onde você veio. Estou olhando para o irmão aqui, aí eu me lembro uma vez conversando com esse irmão, aí ele falou, Jorge, eu só comecei a ter alguma coisa quando eu vim para o Evangelho. Porque todo o dinheiro era gasto na bebida. Ganhava a mesma coisa, mas todo o dinheiro era investido mal. Você acha que ele quer voltar para lá? Não. Porque ele sabe o que tinha lá. Há uma mudança. Passou a dificuldade? Sim, mas lá atrás era pior. E aí o povo vai reclamar com Moisés do maná. Aí Moisés fala para o Senhor, olha só, o povo está reclamando aí. Aí Deus fala só, junta o povo, que amanhã esse povo vai comer carne até botar pelos bofes. A frase aqui pelos bofes é minha, tá, gente? Não é texto bíblico, não. E aí Moisés fala, Senhor, estipula-se que fossem 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas que nós estamos falando. Aí Moisés fala, vem cá, vai ter comida para esse povo todo, tem carne para esse povo todo. Aí Deus junta o povo amanhã. A Bíblia diz que veio um vento oriental que jogou codornizes, que aonde as codornizes caíram, dava mais ou menos de 80 a 1,20 m de altura de codornizes. Cada uma família pegou um tacho que cabia entre 60 e 80 quilos por família de codornizes. A ira de Deus se abateu sobre o povo, que tinha gente comendo tanta codorniz, que tinha codorniz saindo pela orelha, pelo nariz. Porque o Senhor encobriu sobre eles, por causa da ira, uma gula, que eles comeram até definitivamente sair pelos bofes. Existe alguma coisa impossível para Deus? Existe uma coisa que Deus não consiga fazer? Foi o que Deus perguntou para Moisés, mas existe alguma coisa impossível para mim? Existe alguma coisa difícil que eu não possa fazer? E aí a pergunta que eu faço para você nesta noite, para nós encerrarmos. Será que existe alguma coisa impossível na sua vida que Deus não consiga fazer? Será que o seu esposo Deus não consegue converter? Será que os seus filhos Deus não consegue trazer de volta? Será que a sua família não consegue ser abençoada pela grande graça salvadora de Deus? Será que isso é impossível para Deus? Será que Deus não pode abrir uma porta de emprego para você no meio da pandemia? Será que Deus não pode aumentar o seu negócio em vez dele fechar nesse tempo de pandemia? Não existe impossíveis para Deus, nós que limitamos o Senhor, nós que colocamos barreiras. Tem outro irmão que a gente estava conversando, ele e a família começaram um negócio agora no meio da pandemia, e aí ele estava conversando comigo essa semana, que eles já vinham com o propósito de fazer isso há um tempo atrás, mas como ele estava empregado, tinha alguns benefícios no emprego, não queria sair da zona de conforto. Salário, os benefícios, plano de saúde. Aí veio a pandemia, ele foi demitido.
Aí aquele projeto que estava engarrafado, não teve jeito. Teve que vir para fora. E Deus está abençoando. Na pandemia. Então nós vemos que não há impossíveis para Deus em todos os seus propósitos. Às vezes nós estamos assim, estamos acomodados. Eu estou ganhando isso aqui, mas está bom, mas Deus tem mais para nós. Eu estou fazendo isso assim, está bom, mas Deus tem mais para nós. Deus quer que nós expandamos os nossos negócios. Mas nós precisamos ter uma visão ampliada. O milagre está perto de nós, os nossos olhos estão fechados. Aprenda a observar as oportunidades que estão à sua volta. De repente você está igual a Agar. O poço está pertinho de você, mas você só olha para o problema. Você só olha para a falta d'água. Mas o poço está logo ali. Mas nessa noite o anjo do Senhor quer abrir os seus olhos. Nessa noite o Espírito Santo de Deus quer abrir os seus olhos. Então eu queria que você fechasse seus olhos físicos, mas pedisse ao Espírito Santo que abrisse seus olhos espirituais nesta noite, para que você consiga ver, com os olhos espirituais da fé, o milagre que Deus está preparando para você, o milagre que Deus já preparou para você, o milagre que Deus já preparou para a sua família. E nesta noite, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, vai abrir os seus olhos para que você possa ver esse milagre acontecendo. Abra os olhos e veja, o milagre está perto de você. Fique de pé, meu amado. Vamos cantar esta canção. Eu não vou morrer, porque quem tem promessas de Deus não morre até que a promessa se cumpra na sua vida. Você tem promessa de Deus? Você acredita que Deus está no controle da sua vida? Então, querido, creia. Deus vai cumprir aquilo que tem te prometido. Deus vai cumprir as suas promessas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre aqueles que são seus.